Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 104 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Juliano, que finalmente chegou em Batatais. Eu sou o Juliano, estou aqui com o Cristiano, que tem cara de perseguido. Eu sou o Cristiano, tô aqui com meu brother Marcelo, que sabe que só quer perseguição quem nunca foi perseguido. Ei, eu sou o Marcelo, eu tô aqui com o Paulinho, que sempre persegue o Juliano. O Juliano é o cara pra ser perseguido. Nós estamos aqui, Clube do Bolinha, sem mulheres hoje. Sem mulheres? Sem nenhuma mulher hoje. Ah, bom. Eu assustei. E nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente aqui. A igreja não perseguida. Vamos ver um pouquinho o contexto, né, nosso hoje. Se faz alguma diferença a gente ser perseguido ou não, né? O fato de não sermos perseguidos, se muda alguma coisa no nosso comportamento de cristão e por aí vai. Como vocês sabem, os recadinhos estão de férias, mas nós vamos fazer uma pausinha aqui para ler um Email. Email! Ei, Mail. Olha só que interessante, eu estou resgatando um e-mail de 21 de fevereiro de 2007. Presta atenção. Maravilha. Olá, pessoas! Tenho acompanhado os podcasts do site Irmãos.com e tenho sido edificado e bem informado através deles. Uma das diferenças marcantes é que vocês conseguem transformar qualquer assunto relacionado ao reino de Deus em algo descolado de se ouvir para os jovens. Falam com alegria, espontaneidade, mas sem deixar de lado a seriedade. Ouvi o podcast A Igreja Perseguida e gostei demais. Vai aí como tema para um próximo podcast. A Igreja Não Perseguida. Ao contrário do que acontece nos países que têm opressão e perseguição contra os cristãos, aqui no Brasil, por exemplo, onde há até um excesso de liberdade para adorar a Cristo, acontece um relaxamento quanto ao levar o Evangelho. Vemos que seitas pseudo-cristãs têm crescido proporcionalmente dezenas de vezes mais que os cristãos de um modo geral. Um dos principais motivos desse crescimento, creio ser exatamente a perseguição que estas seitas recebem. Deus continue abençoando o trabalho maravilhoso de vocês, derrame sobre vocês sua graça e misericórdia para que sigam firmes. Deus os abençoe. Juliano Barcelos, Batatais. Onde fica essa cidade? Esse foi o primeiro e-mail do Juliano pro podcast Irmãos.com. Olha só que pérola. Ah, cara, eu lembrei que você começou a ler, eu lembrei do e-mail. Agora você, querido ouvinte, vamos ver se você é sagaz. Adivinha quem sugeriu esse tema? O Juliano insiste nesse tema desde 21 de fevereiro de 2007, quando ele era um mero ouvinte do podcast Irmãos.com. Patético. Nada contra os nossos ouvintes, né? Continue assim, né? Continue aí. Tenha esperança, ouvinte, você pode se tornar um podcaster. É a prova de que não é porque não foi atendido na hora, não vai ser atendido. Pois é. Se eu fui, você pode ser com certeza, qualquer um pode. Pode ser. Pois é. Sempre que a gente faz uma discussão de pauta, vamos discutir alguns temas pro podcast Irmãos.com, pros futuros programas, lá vem o Juliano batendo na teclinha. A igreja não perseguida. A igreja não perseguida. A igreja homossexualismo. não perseguida. Não, agora eu vou trabalhar. Minha próxima sugestão de pauta é homossexualidade. Nossa. Cara, então, mais 2 anos. É, vamos esperar mais 2 anos. Quem sabe, né? 3 anos, cara. 3 anos e meio. 3 anos, né? 2007. É. Não, mais 3 anos. Pode esperar mais. Sou um cara de fé. Para as pessoas que estão pedindo pelos recadinhos, aguarde. Falta só mais um programinha para você ter uma super surpresa aqui no podcast Irmãos.com, tá bom? Então tenha paciência, a gente vai continuar falando com vocês de uma maneira mais pessoal, mas de uma forma diferente. É só aguardar. Paulinho sempre tem surpresa, né, cara? Até pra vocês, né? Uma caixa de surpresa. É um Kinder Ovo esse cara. Cara, eu sou uma oficina de ideias. Sim. Aliás, Paulinho, o podcast tem edificado tanta gente, você podia abrir uma construtora, né? Nossa, cara. Então vamos lá. Então vou começar, né? Fala aí, voltando! A gente vai aprendendo. Estamos de volta para falar sobre a igreja não perseguida. Um tema totalmente sugerido pelo Juliano, que vai conduzir essa nossa discussão aqui. Não vem com essa perseguição pro meu lado, não, hein? Juliano. Sim.
O que é inequívoca? É que não erra, não... Não comete equívocos. Isso. Onde que você viu isso, Marcelo? No e-mail dele? Juliano, a primeira sugestão do Juliano é citar um passant. Alguns países onde a perseguição aos cristãos é inequívoca. Tá na é pauta verdade. aqui. Tá na pauta. cara. Muito bem. Ó, ouvintes queridos, quando eu sugiro um tema, tem pauta. Caraca. Toma essa, JV Estrada. Curtiu o negócio, né? Ó, eu tô procurando aqui, ó. O programa que a gente falou sobre a igreja perseguida foi o programa 13. Foi quando o Juliano começou a interagir com a gente. E a gente gravou em 21 de janeiro de 2007. Teve a participação do Jefferson Hein, da Missão Portas Abertas. Ele falou de vários países onde a perseguição é forte e como a igreja tem sobrevivido a essas situações. Paulinho, você lembra que país que você estava representando naquele podcast? Eu lembro, cara, era o Butão. Eu lembro também. E assim, na Missão Portas Abertas, no site da Missão Portas Abertas, a gente sempre vê notícias sobre o Butão, né? Sobre a perseguição lá. Tem um vídeo ali, cara, não sei se vocês já viram, com os 10 países mais perseguidos. Já, muito legal. Passando o link pra vocês aí, pra quem não viu. Cara, eu acho o trabalho da Missão Portas Abertas e outras missões que divulgam isso pra gente aqui é muito importante, porque a gente não tem noção mesmo do que é isso, né, cara? E sendo bem honesto, assim, vou ser bem honesto, talvez até passar vergonha, mas eu realmente só lembro disso, países perseguidos, quando eu vejo algum artigo sobre isso, alguma notícia. Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia pensar em perseguição de cristãos, sabe? É verdade. É uma coisa que não faz parte do nosso universo, simplesmente. E a situação que muitos deles vivem é uma coisa inacreditável, né? Nos dias de hoje, né? Quando a gente pensa, a gente sempre lembra de Inquisição, século XVI, aquela coisa, mas tem gente vivendo coisa muito pior hoje, né? Com certeza. Esses países aí. Eu tenho um amigo na China, ele conta várias histórias assim, as igrejas são subterrâneas mesmo, assim, em muitos lugares da China eles se encontram em lugares altamente secretos, porque se aquela informação passar e chegar em alguma autoridade, alguém denunciar aquele encontro, as pessoas podem ser presas, podem até ser mortas por causa disso. Hoje em dia, é uma coisa que não dá pra acreditar, né? No Marrocos, a perseguição é meio assim também, você não é proibido a ter a religião cristã, mas você é proibido de fazer culto. É, exatamente. De se encontrar. E também é a mesma coisa, né? Tem que ser tudo escondido, cara. País, por exemplo, o país que tem maior perseguição é a Coreia do Norte. Né? Número 1, né? A Missão Portas Abertas tem o ranking dos países mais perseguidos, né? Vai estar aí no podcast, no link do texto do podcast. Isso. E a Coreia do Norte está em primeiro lugar, assim, disparado. Lá, a religião é o Estado. Você só pode adorar ao Estado e aos governantes. Porque, nossa, mas porque nos outros... nem o budismo da Coreia, essas coisas eles não têm. É o comunismo mesmo. Né? Até esse conceito de esse conceito de adorar, é que pra gente que vive aqui no Brasil, a gente sempre fala assim, mas lá você tem que adorar ao Estado. Esse conceito de adoração não existe lá. É uma coisa diferente, cara. É muito louco você pensar nisso, porque é uma outra realidade. É uma realidade completamente diferente da nossa. Assim. Não tem como você falar assim, não tem como você encontrar um parâmetro pra você colocar equivalências assim. A gente tá falando da Coreia do Norte, isso, né? Lembrar disso, que tem a Coreia do Norte e não Coreia é do uma Sul. Idolatria. A Coreia do Norte é aquela que durante a Copa, o jogo do Brasil e Coreia foi o primeiro que o imperador lá, o chefe de estado lá, liberou que fosse transmitido ao vivo. Porque todas as outras transmissões que seriam ao vivo, primeiro eram assistidas por uma comissão. Se aquela comissão autorizasse... E o time ganhasse o jogo... transmitiria depois. Aquele foi o primeiro que transmitiram ao vivo e como o Brasil detonou a Coreia naquele jogo... Violentamente. Parece que eles proibiram que a transmissão... As próximas transmissões continuassem a ser eles ao não vão vivo. permitir. E é interessante porque na Coreia tem essa situação. Você pega a partir do segundo colocado, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, é uma questão principalmente de muçulmanos que perseguem os cristãos. É problema de disputa entre religiões. Tem um dado interessante, se eu não me engano, na classificação de 2008, o México estava entre os 50 países que mais perseguiam cristãos. Caraca, mano. Tem uma região do México, chama Chiapas, e lá você tem uma mistura de catolicismo com pagelança, porque tem muito pajé lá, por causa das tribos que tinham. Pagelança é uma palavra que existe mesmo? Existe. É tipo lambança, pagelança. Não, cara, existe mesmo. E assim, eles forçavam, por exemplo,
exemplo, os cristãos evangélicos que moravam naquela região, eles iam fazer festas católicas e obrigavam os evangélicos a trabalhar na montagem da festa, a participar da festa, pela dominação, mas não é uma questão católica, é uma questão regional ali. Mas agora eles não estão mais. Em 2009 eles não estavam mais. Acho que o único país das Américas que está aqui é Cuba, já em 2009, e 2010 também deve estar nesse mesmo clima aí, nesse mesmo ponto. Que é o mesmo motivo da Coreia do Norte, né? Que é o comunismo Isso, e a idolatria do Estado. Que é o comunismo, no caso lá. A Igreja Católica até religião é o ópio do povo. conseguiu fazer alguns avanços. O Papa chegou a conversar um tempo atrás com o Fidel na época, mas assim, a religião oficial é diferente da religião católica, é diferente de qualquer outra religião. O Estado domina a religião, eles só podem pregar o que o Estado autoriza. A religião tá submissa à vontade do presidente, né? Isso. Nossa, mas eles pregam o que, cara? Cara, prega, Che usa, Guevara, sei não lá. sei, deve usar a Bíblia pra dar autoridade pra o que eles estão fazendo lá, deve confundir o princípio de Cristo de não faltar nada pras pessoas e transformar isso em comunismo. É interessante como eu nunca me aprofundei tanto no comunismo, acho que o Cristiano deve ser um expert no assunto. Com certeza. Tô com o Wikipedia aberto aqui. Mas você tem cara, pelo menos. Pelo menos preço. Pelo menos- Cara, boi pelo na menos bolsa, pelo menos tem camiseta. tipinho, né, de quem entende disso. Só o coraçãozinho na mão que não é. Mas é interessante como a gente tem poucas informações desses países, né? Eles são tão fechados que é difícil saber o que acontece mesmo lá dentro. A gente só consegue supor ou tem algumas informações vagas. É, e toda informação- Coisa bem fechada mesmo. Os mitos. Toda a informação que vem de lá também é manipulada, né? Sim. Uhum. Além da própria aculturação do povo, de não passar informação. Por exemplo, os chineses não falam nada. É muito difícil. Né? Além da muralha da China, você tem o firewall da China que barra muita coisa. É verdade, cara. Né? Que barra Tira sarro, muita mas é coisa. verdade. É. Então agora, Juliano, vamos falar aí de um país que não tem perseguição. Vamos dar um exemplo aí. Brasil. Isso, um exemplo. Boa ideia. Como que é lá no Brasil? Foi buscar lá no fundo. Como que é lá no Brasil? Fui no ranking dos países menos perseguidos. O Brasil. Não, realmente, o Brasil é um dos países que tem menor perseguição religiosa. É interessante assim, até que ponto coisas que acontecem falando de perseguição de cristãos e talvez mais especificamente cristãos evangélicos, até que ponto alguma coisa é perseguição? Por exemplo, teve uma novela aí, Duas Caras, que teve uma cena que teve muito crente que ficou muito revoltado. Que era uma moça que estava grávida, que foi perseguida. Cara, se é crente e ficou revoltado com a novela, ele já tá errado nisso. Não, na verdade assim, né? Não, se você é crente e assiste novela, já tem alguma coisa errada. Então, Não, Jesus para com isso. assistiria? Não, eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério. Não, pera aí, cara. Ó, eu odeio novela, eu não assisto novela, mas a gente estigmatizar que crente não pode assistir novela, a gente já pode estigmatizar com um monte de coisa que crente cara, não a pode gente fazer. já fez que a gente isso faz. no podcast, isso que é pior. Não, mas a gente não falou que crente não pode assistir, a gente falou que é ridículo assistir novela. Isso tudo bem, eu concordo. Que é pior, né? Mas não vale. Aí começa aquela história que crente não pode, crente não Mas é pode, a gente volta no É brincadeirinha, gente. Não, a questão é só ver na Idade das o Pedras. quanto que a novela edifica, né, cara? E aí a gente faz a análise. Cara, Mas, pode ser que tenha gente que seja edificado. com certeza. Lógico que Eu tem. tenho certeza. Viver a vida tinha aquele depoimento no final. Nossa, né? cara, cara. muito edificante. Aquela música era edificante. Eu sempre chorava, cara, no finalzinho do Viver a Vida. Ó, eu não chorava, mas eu conheço gente que chorava. De verdade. Mas aí teve uma cena lá que a moça tinha sido perseguida, ela tava no meio do mato e ela pediu pra Nossa Senhora. Perseguida por ser cristã, né? Não era perseguida por ser cristã, não. Eu não lembro, cara. Não, pelos crentes? Eu tô brincando. Ela tava sendo perseguida e aí ela tava no meio do mato e ela ficou pedindo pra Nossa Senhora ajudar ela na hora do parto e tal. E teve crente que falou que isso é perseguição da Globo. E aí tem toda essa coisa, né, contra a Globo Mas também. porque a Por personagem era evangélica. Não, a personagem não era evangélica. Mas por que perseguição? Porque ela rezou pra Nossa Senhora
Senhora? Então, eu acho isso sim. Isso não é perseguição. É aquela coisa assim de querer Claro que transformar, não. Mas de querer eu não transformar entendi, Juliano. qualquer coisa que a Globo faz em perseguição contra os crentes. Mas eu acho que isso aí se caracterizaria como apologia ao catolicismo, mas Sim, não perseguição. não perseguição. Mas Tá, assim, então a gente mas tá é um tentando definir personagem, os cara. limites, né? Nessa novela que tinha o núcleo evangélico, que tinha a música da Aline Barros. não lembro, cara, não sei. Nossa, cara, melhor a gente não falar de novela. Cara, Ninguém aqui Não, sabe peraí. nada. Mas teve uma novela. Eu dar um exemplo. Isso é muito relevante, cara, porque que a Aline Barros era da trilha sonora. Tinha, mas e agora? Tá jogando no Google pra saber, né? Eu não faço ideia, cara. Não, isso eu sei sim. Mas por que é relevante, Marcelo? Porque tinha o núcleo evangélico. Tinha. E aí, mas estereótipo, a né? gente, exatamente, aí a gente, em vez de ficar orgulhoso com isso, tô sendo representado, a gente fica com patrulha por causa do estereótipo. Na né? verdade, assim, né? E era duas caras mesmo, viu, Juliano? É bem essa daí que a gente tá falando. É. Na verdade, assim, né? Diz uma coisa: tem alguém na televisão ou personagem de televisão que possa ser considerado como um representante que se diz evangélico, que faça papel de evangélico, que possa se dizer favorável aos evangélicos, aos cristãos protestantes? O Charles de Wikipedia é evangélico. Não, Quem? Deixa pra lá. Ah, do Esquece. Pânico. Ele é evangélico, mas ele fica babando as mulheres, cara. É muito louco. Ah, ele é mesmo, cara? Não sabia, não. Ele é. então, porque Cara, ó, mas aí entra em outra discussão, cara. Por que a gente precisaria de um representante? Nós somos, assim, uma classe. não É a mesma discussão não é da política. questão Somos, de cara, somos uma somos. classe, mas não acho assim questão de nós precisamos de ter uma representação na televisão, por exemplo, mas pessoas querem ir pra nos representar, né? É Porque diferente. assim, eu prefiro 1000 vezes que não tenha um personagem evangélico numa novela. Tem gente que fica feliz, que legal a novela tal, vai ter um personagem evangélico. Cara, mas o risco então. disso da meleca é muito É grande. verdade, é verdade. E Eu nunca- tenho o mesmo medo, cara. Nunca deu certo. A questão é que todos os O SBT personagens agora tá com uma cota evangélica, que é o Raul Gil, né? É verdade. A breguice, o SBT tá concentrando toda a breguice do Brasil. Uhum. E aí a breguice evangélica, gospel, sei lá, tá representado lá. Vai parar É a lá, cota. né? O que a gente pode considerar como sendo assim perseguição? No Brasil, Não, assim, pra gente poder ter um parâmetro de avaliação. pra gente ter os limites. Parâmetro. Nos tempos dos avós existia. Ah, claro, cara. Mas era os católicos perseguindo os evangélicos. Eu acho assim que bullying não é perseguição. Mas eu Sim. acho que o que acontecia antigamente era no máximo bullying. Sim. Não era uma coisa de Correr atrás vida pra ou matar, morte. de- Quando a gente fala de perseguição nesse país, é prisão, é morte. Espancamento, você tortura. não pode comparar nunca com a perseguição. Não que a tem gente comparação. conhece como perseguição, porque lá é hardcore o negócio, né? Não, verdade. Só que nós não podemos Aquilo Não também. que não tenha acontecido. O Brasil é tão grande, É. né? Que pode ter acontecido. Eu lembro Ah, sim. quando eu era criança, cara, eu morava no mesmo terreno que a minha avó e do lado tinha o seu Antônio e a Dona Maria, que eles eram da Assembleia de Deus. Ainda são, até hoje, né? E a minha avó ali, o pessoal que morava em casa, era todo mundo... ninguém era evangélico, eram várias religiões, né? Eu me lembro que eles eram foco de risada, assim, da rua inteira, entendeu? E eu, olhando hoje pra eles, assim, e lembrando daquela época, eles eram normal, cara. Só a Dona Maria tinha cabelão, né? Todo domingo eles estavam na igreja, não sei o quê. Mas não é nada diferente do que hoje a gente vive, né? Não. E eles eram foco de riso total. Eu acho que talvez, pra minha realidade, assim, Paraná, Curitiba, o máximo de perseguição que eu vi foi isso, cara. Tipo assim, ser a piadinha da rua, sabe? Não que isso não Mas seja, né, perseguição. Piadinha, cara, existe até hoje. Eu trabalhava numa empresa que a maioria das pessoas era católica. E eu via, cara, assim, muitas vezes eles perto de mim se seguravam pra falar de evangélico, mas assim, no estereótipo mesmo, sabe? Ah, minha empregada é evangélica, não sei o que lá, tudo pra ela é Deus, esse tipo de coisa. E tem muita patrulha, cara. Isso tem mesmo, não tem jeito. Eu lembro de um caso nessa empresa, tinha uma moça que ela era evangélica. Aí, sim, quem é evangélico tem que andar certo 2 vezes, né? O dobro, assim. Porque só de saber, a pessoa saber que você é evangélico, qualquer coisa que você faça, tem a perseguição. É o radarzinho, e tudo né? mais. Aham. E aí, essa moça, ela ficou grávida antes de casar. E ia casar depois, grávida, com um rapaz que era até líder de louvor, alguma coisa assim. E essa história, cara, lá, assim, rendeu, sabe? Ah, tá vendo? Evangélica, fala que é tudo certinho, ah, tá aí. Isso não tem como escapar. Ó, Marcelo, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu dou glória a Deus porque isso acontece. Porque nenhuma outra pessoa de nenhuma outra religião, se engravidar, alguém fala por causa da crença dela. Porque, É verdade.
porque as pessoas ainda esperam alguma coisa, uma referência de nós evangélicos. Não sei se eu concordo com você nesse caso, cara. Eu acho que eu também tô pensando nisso. Talvez seja mais a questão do estereótipo do que esperar Exatamente. alguma coisa de bom. Sabe? Não sei, É igual quando você é evangélico, que é uma realidade que eu já vivi, assim. Às vezes você tá escutando uma música que não é cristã, ou não é dita cristã, e as pessoas veem, pô, mas você tá ouvindo isso aí? Na tua igreja não é a tua igreja que proíbe? Ele tá vinculado muito à igreja que proíbe a tua atitude, e não necessariamente a você ter uma atitude dita cristã, entendeu? Mas ainda que tenha essa questão de estereótipo, existe o esperar algo dessas pessoas. Eu creio que tem, sim. Eu acho que essa época de que se espera alguma coisa tá acabando, cara. Ainda mais com a situação que tá, né? Do meio evangélico ainda mais hoje. com a igreja que a gente vive hoje, cara. Sabe? É uma igreja sem evangelho nenhum. Às vezes as pessoas não têm referência mais nenhuma, cara. Não generalizando, mas, pô, hoje eu tava conversando com uma menor aprendiz lá que trabalha comigo, e ela falou que ela é evangélica. Daí, ela no mesmo dia, ela falou pra mim que ela tinha que ir lá no postinho de saúde, tomar um remédio pra não ficar grávida lá, porque ela de noite ela ia sair com o namorado dela, né? Daí eu fiquei pensando assim, pô, mas, sabe, na minha cabeça, o meu coração cheio de preconceito, eu pensei, pô, mas não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? E talvez seja esse coração cheio de preconceito que as pessoas olham pra gente também. Tipo, como os membros da igreja que proíbe, entendeu? E não que espere da gente uma coisa boa. Não sei se me fiz entender direito. Tá, mas explica Uma só. situação difícil, cara. Mas explica só essa questão de coração cheio de preconceito, porque assim, a gente não quer dar a noção de que. Tá tudo certo, tá ok, né? Exatamente. Não, eu digo assim, que o coração cheio de preconceito, a minha maneira de ver as coisas como eu preconceituosamente gostaria que fossem, mas vejo que não é. Sei lá se eu tô conseguindo me fazer compreender. Não tá, cara, porque a questão é bem simples assim. Eu acho que todo cristão que uma pessoa fala que vai no postinho pra pegar um comprimido pra não engravidar, porque vai sair com o namorado, se diz crente, vai ficar indignado. Mas se for uma moça católica, será que não vai ficar tão indignado quanto? Aí você acha normal, cara. Então, mas Aí é o que eu tô eu não sei, falando. A gente espera alguma coisa. Mas Até a gente é a gente, né? Até a gente espera. Mas se é um Tem que esperar, é isso que você quer dizer, se é né, um, se é um não cristão que vê duas pessoas, um católico e um evangélico, faz a diferença, porque espera, querendo ser estereótipo ou não, espera algo diferente, uma posição diferente, uma atitude diferente de uma pessoa que confessa ser cristã evangélica. Às vezes isso pode ser genuíno, isso é verdade. Às vezes não dá pra ser uma regra, mas acontece. O que não acontece em outros casos. Às vezes pode ser genuíno, principalmente se essas pessoas têm referências boas de evangélicos. Talvez Mas por outro lado, pode ser um simples estereótipo, falar, ele é crente, ele não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Se ele faz, ele tá fazendo errado. Eu posso fazer, eu que não sou crente, eu posso fazer quando eu quiser, mas ele não pode. Então se ele fizer, é errado. Eu posso fazer e tá ok eu fazer. Só que se ele fizer, eu vou falar, se não se acha melhor que eu, você se acha melhor que eu e tá fazendo a mesma coisa que eu faço. Sei lá, viu? É porque eu percebo assim que às vezes eu sou a única Bíblia que um monte de gente tá lendo. E aí isso faz muita diferença. A gente tem, nós cristãos que conhecemos a verdade, conhecemos a Bíblia, conhecemos a vontade de Deus, ou pelo menos buscamos a vontade de Deus, devemos viver de uma maneira que agrade a Deus. Não que agrade a nossa igreja, que agrade as outras pessoas, que agrade a Deus. Vivendo essa vida, as outras pessoas vão ler a sua vida, a Bíblia, que é a sua vida, e vão ser impactadas por isso. A Bíblia fala isso, né? Muitos verão as coisas que Deus fez na sua vida, crerão e confiarão no Senhor, né? Isso é um versículo bíblico, com as minhas palavras. Então, com certeza, o nosso testemunho, a nossa vida, impacta a vida das outras pessoas. Mas não necessariamente é uma regra, todo mundo que olha com esses olhos. Não. Olha com esses olhos, vendo, que legal, ele tá fazendo a coisa certa, eu não acho que confiar em Deus por causa disso. É que a questão é a seguinte, é uma posição particular. Eu não acho que é regra, mas eu não acho que é exceção também. Eu acho o que é? Não, não, eu acho assim, não é regra. Não é assim. Não é 99%, mas não é 1% só também. Tá. A Bíblia fala muitos, não fala todos, nem quase ninguém. Nem nenhum. Então. Cara, foi bem complicado. Foi, cara. O meu pensamento tá mais profundo do que eu consigo colocar pra fora. Cara, acho que é isso também, cara. Eu não tô conseguindo articular palavras, cara. Exato, talvez seja o horário que a gente tá gravando. Eu vou falar, eu me perdi, não sei nem do que vocês estão falando, cara. Eu não sei o que é regra e exceção, não sei do que vocês estão falando. É claro que você sabe o que é exceção. Dá um exception aí, ó. Não é isso. Dentro do assunto. Até onde eu tava prestando atenção era quanto
a impressão que quem não é cristão tem de quem é crente. Aham. Isso. Ah, É ok. isso? Oh, beleza. Isso, Tô dentro isso. do assunto ainda. Isso, tá dentro do assunto ainda. Beleza. Vamos dar uma pausa pro ouvido dos ouvintes. Oi, Dri. Oi. Você não participou do programa, mas tá aqui com a gente no Fica a Dica 104, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Fica a dica tudo com K? Não, Fica a Dica FICADICA. Tá Fica bom. a Dica. Então tá certo. Tá bom. A gente tá falando da igreja não perseguida e a igreja que vem à mente, né? Claro, a igreja brasileira. Nós vamos ainda falar sobre isso durante esse programa. E não tem como não indicar o sensacional livro do Ariovaldo Ramos, Nossa Igreja Brasileira. Olha só, Ariovaldo Ramos com a gente aí de novo. Bom, o Ari já é de casa, né? Já gravou 9 programas com a gente. Com 9. certeza vai gravar muito mais, né? Se Deus quiser, um parceirão nosso, você já conhece o conteúdo desse nosso irmão Ariovaldo Ramos, e a gente apresenta aqui o livro em que ele mostra a realidade atual da igreja brasileira, né? A gente vai falar ainda no programa, você vai ouvir, da liberdade de culto que você já conhece, que o brasileiro tem de poder se expressar, de poder dizer em quem crê e se reunir para adorar, mas nesse livro você vai descobrir alguns desafios de ser cristão nessa realidade de igreja brasileira. É verdade. E conhecendo os desafios, você tem condições de avaliar os rumos para um desenvolvimento ministerial relevante dentro da sociedade contemporânea. Olha só. Olha que bonito isso. E palavras tão bonitas quanto essa você vai ver na nossa igreja brasileira. Só poderia ter vindo de Ariovaldo Ramos, né? Ariovaldo Ramos. Então tá aí no post o link. É só você clicar, aproveita final de ano, né? Presente de Natal, amigo secreto e tudo presente mais. pra gente, todas essas coisas aí. Então fica a dica aí nesse programa do Nossa Igreja Brasileira. Clica e compra lá no site da editora Agnus. Ah, não, mas vamos deixar mais uma dica aí, ué. É lógico, sabe por quê? Por falar em presente, final de ano. É, estão de volta as camisetas Olá Pessoas! Agora quero ver você que ficou me perturbando, mandando e-mail, falando que queria camiseta. Elas estão de volta. Tem P, M, G e GG. A GG esgotou rapidão na Todas as primeira qualidades, edição. afinal a gente acabou de buscar elas, né, amor? Estão aqui do lado, estamos olhando para elas, estão lindas. O laranja tá um pouquinho mais vivo nessa edição. Então você pode adquirir, e se você comprar nesta semana da publicação deste programa, até sexta-feira você recebe antes do Natal pelo correio na sua casa. Olha que chique. E olha, vou te falar mais uma coisa, viu? Laranja tá na moda. Tá na moda, tá na moda. Continua na moda, né? Porque você falou isso ano passado. Laranja é a tendência do verão. Eu gosto de laranja. O André fica tão bonitinho de laranja também. Fica a dica número 2, camisetas Olá Pessoas de Irmãos.com. Compra aí no site do Apenas por R$24,90. R$24,90. Então, definimos o que é perseguição, ou não, né? Ou não. Ou não, né? Nos dias de hoje. Vimos que o Brasil é um país que não tem uma perseguição de verdade, aquela roots, né? Tem talvez um Sangue no nível zóio. de bullying. É. Sangue do zóio é bom. O que é essa lei da mordaça que você citou aqui na pauta, Juliano? A lei da mordaça é a PL 122. Ela quer tornar crime qualquer tipo de preconceito contra os homossexuais. O Juliano insiste nesse assunto, cara. Cara, não, é um... O cara roda e volta, né? Ele tenta de todo jeito colocar Cara, esse não, é assunto porque realmente, da forma que é colocado essa lei, do jeito que está sendo colocada, ela transforma, por exemplo, se um casal homossexual estivesse beijando e você recriminar, falar, ai, credo, que horror, você pode talvez pegar a mesma pena que uma pessoa que cometeu um homicídio. Então é uma questão assim, a própria Constituição já garante os direitos, por exemplo, com relação à perseguição. Isso é assim mesmo, que eu Não, acho, é assim cara. mesmo, eu li a Deve lei. ter muito Não, sensacionalismo eu li a lei. dos pastores, cara. Não, eu li a lei. Na lei realmente coloca lá, e eu procurei saber. Se eu não me engano, se você cometer um crime, se você cometer um
homicídio e tiver alguma atenuante, você cumpre a mesma pena de que você pode pegar se você fizer uma abordagem desse tipo. Isso já foi aprovado Não. em alguma instância? Tá sendo discutido e tentaram aprovar no final do ano passado, tentaram aprovar numa sessão de madrugada e aí tinha algumas pessoas contrárias ao projeto que conseguiram não deixar aprovar. Mas assim, tem princípios errados de lei nisso, né? Tem questões de inconstitucionalidade, de equiparação de pena, mas assim, isso é um exemplo de algo que, se aprovado, pode se tornar sim uma questão de perseguição. Porque, por exemplo, um pastor, ele não é obrigado, por exemplo, no caso de um casamento, um casal heterossexual, que, por exemplo, a igreja tem um trabalho focado na questão de que as pessoas precisam de realmente esperar e não ter relação sexual antes do casamento. E assim, é público e notório o fato de um casal de namorados que vivia em motel, ou comentava e estava dentro da igreja, e o pastor se recusar a fazer esse casamento, ele está respaldado pela lei por uma questão de consciência, que a própria lei faz isso. Da mesma forma que o padre católico não vai fazer o casamento de uma pessoa que já é divorciada. Isso, mesmo se ela não for casada na igreja católica, porque você tem uma questão de, aí no caso da igreja católica tem o direito canônico, mas já teve até liminar que teve pastor que teve que fazer esse casamento. E se essa lei e outras leis também, falando da PL 122, for aprovada, pode-se usar isso de uma forma errada e transformar em perseguição. Como toda lei, né, pode ser usada de assim, forma errada. É que essa lei, ela dá uma margem muito grande pra isso. Ela dá uma margem muito grande pra isso, porque ela fala até de questões filosóficas, que na lei fala de abordagem filosófica, quer dizer, você não tem como definir isso. Eu tenho uma pergunta pra você, Paulinho. Você já foi perseguido alguma vez por causa da sua fé? Você já se sentiu perseguido? Aí que tá, cara. Aí é outro ponto. A gente é muito... Como chama? Dodói. A gente é muito dodói com essas coisas, sabe? Mas cheio de mimimi. O dodói é por falta da perseguição, cara. Porque parece que a gente tem sede, né, de perseguição. Qualquer coisa, alguém falou, comentou alguma coisa no Twitter, é perseguição isso. A gente tem... Tem gente que se acha perseguido a vida inteira. A gente tem, como é que é? Quer ser mártir, mas não quer nem furar o dedo. É verdade. Esse é o ponto. Cara. Na época do Prêmio Podcast, em 2008, a gente sofreu um tipo de preconceito, assim, né? Porque a gente tava na categoria entretenimento e variedades, as pessoas começaram a falar, nada a ver, podcast de religião, né? O termo que a gente não gosta de usar, podcast de religião nessa categoria e tal. Aí algumas pessoas, que nas melhores das intenções, começaram a definir isso como perseguição aos evangélicos. Eu falava, não é perseguição, gente. Isso. Pode ser até um tipo de preconceito, uma coisa que não é muito legal de se ter, mas não é perseguição. Vamos chamar isso de perseguição? Que absurdo é. E quanto mais a gente se acha perseguido, mais à margem dessas pessoas a gente fica, mais distante a gente fica, sabe? A gente não consegue se aproximar e mostrar o amor de Deus através das nossas atitudes, porque a partir daí tudo que a gente fala perde o valor pra ela. Se a gente se coloca do outro lado da ponte, né? Do outro lado do muro. Como inimigo, né, cara? Você se posiciona como inimigo, né? A gente tem que se mostrar que a gente é ser humano também, né? A gente tem nossa vida, tem nosso relacionamento, só tem um tipo de crença diferente. A gente crê em umas coisas que eles não creem. A gente gostaria muito que eles crescem, mas paciência, né? E ainda que pessoas façam isso com intenção, sei lá, intenção errada de esculachar, ou seja o que for, também é opinião. Eles têm direito à opinião deles, assim como nós temos direito à nossa opinião, baseada nas nossas crenças, e eles também dão opinião baseada nas crenças, porque todo mundo tem crença, né? Claro. Todo mundo tem fé. O ateu tem fé, e muita. Precisa ter muita fé pra ser ateu. Mas o ateu tem fé. No fim das contas vira isso. A pessoa vive pela fé que ela tem. Não, eu lembro que quando eu tava na escola, eu era mais novo, que eu me converti ali quando eu tava no segundo ano do segundo grau. E sempre tinha aquela coisa, mas você, olha o que você tá fazendo, né? E às vezes as pessoas me tiravam fora de um grupo por eu ter começado a frequentar a igreja, mas é aquele lance do novo convertido ali, né? Sabe, que você vivia na bagunça com os caras e de um dia pro outro você começa a parar e tal. Claro que se você for considerar perseguição de uma maneira geral, é também. Mas eu acho que ninguém fica traumatizado ou nada do gênero por causa disso. Isso só fez é que o meu caráter, assim, quando eu começava a ser hostilizado pelo pessoal, eu meti o pé nos caras e falei, não, então eu não quero mais ser amigo de ninguém, cara, me tranquei. Mas outra pessoa, de repente, um pouco mais sensível, poderia ter sofrido gravemente com isso. Ou sucumbido. Ou sucumbido. Eu nunca, cara. Você não fala que é crente, né, Marcelo? Quem descobre... Fica quietinho.
Já fui elogiado por ser crente, mas não ser tão crente, cara. Não, você é crente, mas você não é aqueles crentes chatos. Falei, cara, que legal. Que bom, né? Não, é bom, cara, porque tem muito crente chato, né? Misericórdia, cara. Eu tenho um termo que a gente usa aqui em Curitiba, crente chato, corto no ato. Tem crente que não consegue falar 2 frases sem colocar um versículo no meio. Ah, não, porque a Bíblia fala assim. É porque a Bíblia fala assim. Mas, gente, como é que conversa com os outros desse jeito? E quer conversar com pessoa que não é crente falando desse jeito. Até crente acha chato. A pessoa fica toda hora citando versículo, coisa que não tem nada a ver. Imagina você fala com um cara que não tá nem aí com o evangelho, você começa a falar. É muito melhor se você coloca os princípios bíblicos na sua conversa, né? Porque é mais uma coisa que vai causar barreira, né? Não que seja errado você falar da Bíblia, mas né? A questão não é falar da Bíblia ou ser crente. É igual quando você vai falar com o intelectual de esquerda, que tudo o cara tem que jogar pro lado da social, assim. É verdade. Pô, é chato igual, cara. Vocês já viram o Pequena Miss Sunshine? Já. O pai dela toda hora vem com aquele mesmo papinho dele de vencedor, de não sei o que é da palestra dele, 5 passos para o sucesso. É tipo isso, né, cara? Quando o cara tem uma crença, uma coisa assim, ele acaba ficando chato. Verdade. Fatalmente. Eu fico pensando, na conversa com o povo, quantos versículos Jesus citou? Jesus era legal pra conversar, cara. É verdade. Ele falava com o povo, ele não ficava, não, porque Isaías falou, citou tal, e Jeremias, ninguém ia seguir Jesus desse jeito. Mas eu sou mais ousado nisso aí, porque eu digo que tudo que Jesus citou foi versículo. Não, eu falo assim, citação literal de versículo. Porque virou versículo. Aliás, você... Se não era... Se não era, virou. Mudando um pouquinho o enfoque aí, e nós? Nós, digo assim, e os cristãos evangélicos? E os novos evangélicos? E nós, os novos evangélicos? Nós perseguimos algum grupo também? Muito, cara. Eu também acho. Muito. Também acho. Não sei, cara. Fala aí, quem que vocês perseguem, então? Ah, não vou falar, senão vocês vão ficar sempre me zoando, cara. Os homossexuais? Mas existe uma perseguição muito errada com relação a isso. Não concordar com a atitude... Você tá falando de homossexual mesmo, Juliano? Tô falando de homossexual. Eu acho que a maior perseguição que tem dos cristãos hoje no Brasil é contra os homossexuais. Uma coisa... O Juliano, cara... Vamos guardar isso aí, Juliano, pra Não, cara, não é por causa do tema nem nada. Eu tô falando que eu acho mesmo. Mas isso é verdade, cara. Não tem O Juliano vem comendo pela beirada, cara. Não tem nenhum outro grupo que é mais perseguido. Não tem, cara. Você pode pegar outras religiões, você pode pegar igrejas que perseguem outras igrejas, nenhum grupo é mais perseguido. Só que aí, o que acontece? Você cria um estereótipo também de que todo crente faz isso. De que todo crente é igual a alguns que aparecem na televisão, que se acham um papa evangélico e fica falando pelo nariz um monte de besteira que não tem nada a ver. Eu não sei se a palavra é perseguição, mas uma coisa que veio à mente, assim... Eu gosto muito daquele programa A Liga que passa na Band, né, de terça-feira. E assim, vira e mexe, eles trabalham, eles entrevistam, fazem reportagem com pessoas à margem da sociedade. São travestis, prostitutas e tal. E eu tava assistindo outro dia com uma pessoa o programa e tava falando de uma travesti, né? Ela veio... Era programa sobre nordestinos, Ah, eu vi. Era um cara e tal, né? O cara veio com R$20 no bolso e já conseguiu investir R$40 mil em plástico. No corpo dele, né? Aí é um travesti. Aí a pessoa que tava comigo, assim, o único tipo de comentário que fazia, olha, que coisa nojenta, credo, que coisa feia, sabe? Quando que o sentimento que devia vir no nosso coração é de compaixão, né? É de sofrer junto com aquela pessoa, que situação triste, deplorável e tal, mas não porque é nojento, né? Mas porque é uma pessoa que não tem Deus, que não conhece o amor de Deus, que não consegue achar o seu lugar na sociedade ou coisa parecida. Nesse ponto aí que eu falei que é quando a gente começa a se colocar como inimigo do travesti ou do homossexual, ou seja lá de quem for, né? Porque exatamente isso que você falou. Se você vê um cara na rua fumando, você não tem essa postura.
E daí você fala assim, mas ele, sei lá, tá pecando de acordo com a tua norma de fé aí. Ou se você vê um cara mentindo na tua empresa, você não tem. Só que, né, colocando no mesmo padrão, falando assim, vamos considerar homossexualismo é pecado, fumar é pecado e mentir é pecado. Quando você vê uma pessoa mentindo, você não tem essa ojeriza do mentiroso. Quando você vê uma pessoa, sei lá, enganando, quando você vê um cara dando uma propina pra um guarda, você não fica aquela ojeriza dele e fala, você tá pecando. E por que nesse ponto, exatamente, a gente se coloca como inimigo Eu tenho uma teoria sobre isso, cara. Porque nós mentimos também, muitas vezes nós tentamos dar um jeitinho, então é um pecado que a gente comete e a gente tem a misericórdia da pessoa que comete aquele pecado. Pecado que nós não cometemos, nós queremos a justiça de Deus sobre aquelas pessoas. Mas daí a pergunta que fica é a seguinte. A pergunta que fica é a seguinte: a gente só persegue, então, no caso, né, como você falou, os travestis ou homossexuais, né, de uma maneira geral, porque a gente não persegue outras religiões também? Sim. Então, é isso que eu quero saber. Testemunho de Jeová, por exemplo. Tem um monte de crente que tem raiva dos TJ, cara. E um pai de santo, por exemplo, cara. Você conseguiria ficar em paz conversando com uma pessoa que você sabe que é... cara, eu já fiquei. Eu já fiquei também, cara. O Juliano tem história, Juliano. né? Eu já fiquei. É questão, assim, o que o Cristiano tava falando, de você olhar e ver além da pessoa. Exatamente, porque se você mesmo, olhar cara. a pessoa, se você olhar a pessoa, você vai olhar o pai de santo e falar, credo, esse povo matando galinha, você vai falar um monte de coisa. Agora, se você olha além da pessoa, da figura que tá aparecendo, e vê que o mesmo Deus que te ama aquela pessoa sem nenhuma diferença, muda a tua visão. Hoje mesmo eu fiquei conversando com um camarada lá na empresa, que ele é de outra religião, hein, né? E fiquei, acho, conversando umas 2 horas com ele. E quando a gente olha com esse olhar que o Juliano falou, fala assim, Deus ama ele independente do que ele estiver fazendo, seja certo ou seja errado, né? Eu acho que esse princípio da cristandade impede que o cristão, ou deveria, no caso, impedir que o cristão perseguisse qualquer outra classe. Só que não é o que acontece, entendeu? Exatamente. Eu acho que um princípio lógico de você ser cristão é você não poder perseguir ninguém. É o amar um ao outro, né? Amar o seu próximo. E o seu próximo é quem vai estar próximo. Que seja o pastor da sua igreja, que chega o cara que entregou a vida naquela noite pra Jesus, que chega a prostituta que tá passando na porta, o bêbado que tá subindo. Aí que a gente volta na história do Cristiano, da menina lá que toma anticoncepcional pra sair com o namorado, né? Olhar pra ela com esse olhar de compaixão, de uma pessoa que precisa conhecer mais a Deus. Sem perder, agora uma coisa importante sem perder o conceito de que a atitude é errada. Claro. Porque aí não é compaixão, aí é conivência, né? Porque a gente tem hoje um evangelho tão contextualizado que quer ser tão moderninho que deixa passar essas coisas. Não, mas... Sabe? E a gente percebe assim, tem muitas igrejas que estão preocupadas em estabelecer uma lista de regras só, estão preocupadas principalmente com o seu financeiro, e se o financeiro estiver andando, deixa que a pessoa vai se acertar um dia. Deixa que Deus, mas não dá orientação, não traz conhecimento para a pessoa. Mas além de a gente ter essa visão de que a pessoa está errada, não se relacionar com essa pessoa baseado no erro dela, entendeu? Com certeza. Não deixar que isso guie o seu relacionamento, a sua conversa com ela, mas em primeiro lugar o amor que você sente por ela, pela vida dela. Porque assim, se você chegar nas pessoas e mostrar pra ela o escuro que ela tá, ela vai continuar no escuro. Jesus falou pra gente ser luz. Então nós precisamos de apontar, a luz é pra lá. Se você aponta pra luz e a pessoa enxerga a luz, aí ela vai perceber que ela tá no escuro. Porque se você simplesmente fala assim, você é tal coisa, você é uma prostituta, você vai queimar no fogo do inferno, beleza, só trouxe mais desespero pra ela, porque eu não imagino que deva ter uma prostituta que seja completamente feliz pelo que faz e pronto. Mas ela tá numa situação que, por precisar, ou seja, pelo que for, ela tá naquela situação. Então, se você não demonstrar o amor de Deus pra essas pessoas, seja pra quem for, não tem, sei lá, eu acho que foge do propósito até de ser cristão é ser imitador de Cristo. Se você não imita Cristo, você não é cristão. Exatamente. Automaticamente você se desqualifica da... Sim. Aí você é um desviado. É um desviado. Você pode ir na igreja, pode cantar no louvor, pode ser o que for, é um desviado. E o Juliano insiste no assunto do homossexualismo. Dependendo do jeito que editar, dá pra até mudar o tema, cara. Gente, a gente tá falando muita coisa, mas eu acho que o tema de verdade a gente tá até fugindo. Que a gente falar sobre a igreja não perseguida, a primeira coisa que vem à minha mente é o que acontece na igreja que
não sofre perseguição. Uhum. Existe um conceito de que igreja perseguida cresce, né? Existe. Onde morre um cristão, nascem outros 10. Uhum. E aí pode acontecer exatamente o inverso na nossa situação tão confortável, né? De não perseguição. Eu tava pensando nisso, nessa questão aí de que a igreja cresce por ser perseguida. Isso a gente aprende com o tempo e eu fiquei pensando, será que isso não é um mito, né? Exatamente. Uma história que conta pra gente, porque é bonitinho e tal, mas pensando friamente, parece que não, né? Friamente não, pensando com o coração, parece que não. Porque as pessoas valorizam muito mais aquela crença, né? Por ser algo tão precioso que ela tem e que ela pode guardar e ninguém pode tirar do coração dela, que realmente toda oportunidade que ela tiver de compartilhar, ela vai fazer isso, né? E a gente que tem essa liberdade, a gente não consegue. Com certeza. O que eu pensei hoje a respeito disso, cara, é que se eu tivesse numa situação de perseguição, eu ia levantar bandeira, mas talvez mais em prol da liberdade de acreditar no que eu quero acreditar. Isso ia acabar impactando uma pessoa ou outra, sabe? Uhum. E talvez hoje eu não levante tanta bandeira por ter essa situação confortável mesmo. Eu tenho liberdade de crer no que eu quiser, meus conhecidos, pessoas que estão em minha volta também têm o jeito delas e cada um com seus problemas, né? Que é o efeito que isso traz mesmo. E pensando um pouquinho na história, né? A igreja nasceu lá no dia de Pentecostes e Jesus tinha mandado que eles fossem por todo mundo pregando o evangelho, né? Falando aos seus discípulos, mas eles ficaram lá em Jerusalém, né? Chegou o Espírito Santo e tal, a igreja foi crescendo e Deus teve que mandar uma perseguição. Isso. Né? A Bíblia fala que Deus enviou uma perseguição para que eles se espalhassem. E foi aí que a mensagem chegou para os confins da terra. Tem um pastor aqui numa cidade vizinha que ele fala que o crente que não cumpre Atos 1:8 recebe Atos 8:1 na cabeça. Que legal. Que medo. Google Atos 8. Não, irmãos.com/Bíblia Online. irmãos.com/Bíblia Online. Não, o Atos 1:8 fala pra ir até os confins da terra. E Atos 8:1 fala exatamente da perseguição que sobreviveu aos cristãos. Interessante. É o que me parece, às vezes, na questão da perseguição, que é muito, muito pregado, assim, dessa maneira, é quase como se fosse um bicho-papão pra adulto, assim, sabe? Quando o pastor, quando ele vê que a igreja tá parada, ele fala, olha, e na perseguição vocês vão ver, meio que dá uma balada. Que é igual quando você chega pro teu filho e fala, ó, vocês vão ver a PL 122. Entendeu? Não sei se eu tô sendo exagerado, mas às vezes a impressão que dá é isso. Tipo, ao invés de você ter uma pregação de amor, de falar assim, porque no meu ponto de vista, né, é isso, uma pregação de amor, de incentivar. Não, tem uma pregação de medo. E falar, se você não fizer, vai acontecer isso. O evangelho, né, o adulterado geralmente leva pra esse lado, né? Sempre, como uma ameaça. Ao invés de falar do que você terá, isso não é boa nova, ele vai né? falar exatamente. Uma questão pra gente pensar é o seguinte, até que ponto as igrejas que falam sobre essa questão, por exemplo, de perseguição, eu fico pensando assim, isso assim, fala de coração mesmo, ou é pra fazer volume? Porque a gente vê igrejas que falam sobre essa questão, mas será que elas se preocupam com isso? É complicado julgar isso aí, né, cara? Mas assim, a gente percebe pelos frutos, né? A gente consegue avaliar muitas coisas pelos frutos. E sei lá, eu posso estar enganado, mas eu não consigo perceber, talvez seja eu que não consiga perceber o fruto dessa consciência de perseguição da igreja em outros países como algo que a igreja daqui, que tem essa liberdade tão grande, faça alguma coisa. Não sei, cara, porque assim, na igreja que eu frequento aqui em Curitiba, né, cara, a visão do pastor, assim, é bem voltada pra missões e tudo mais, e sempre, cara, sempre cai nesse assunto, sempre cai na questão da igreja perseguida, sempre cai na questão do missionário abandonado, e ele sempre leva isso, sempre leva ele sempre conduz essa história pra orientar a igreja no sentido de, como eu falei, pra incentivar a igreja a mobilização, né, tanto que vira e mexe ele traz os missionários aí pra mobilizar a questão de grana, a questão de todas essas coisas. Sim. Mas tem muitos lugares que você vai usar o mesmo texto que ele usa pra botar medo. Então eu acho complicado você generalizar e acabar sendo injusto com isso. Não, na verdade não é nem generalizar, mas assim, é tentar fazer uma análise dessa situação. Porque o que parece é que falta uma consciência correta a respeito disso. Sabe? Eu acho que se fala muito pouco sobre isso nas igrejas, não no sentido de, olha, você vai ver se vier uma perseguição pra cá, mas pra uma reunião de oração, quantas reuniões de oração as pessoas
pessoas falam, vamos orar pelos nossos irmãos perseguidos lá na Coreia do Norte que estão morrendo por crer em Cristo. O que seria, assim, algo de ser feito sempre. Porque a nossa tendência é sempre pensar no nosso grupinho, no nosso conforto, Sim. né? Às vezes a gente até ora por eles e tal, mas talvez para aliviar a consciência. Um desencargo de consciência. Teve uma oportunidade lá na igreja que eu fiz a abertura do culto, e o que eu fiz, eu peguei de uma semana diversas notícias o título da notícia do Missão Portas Abertas, para falar, né, do quanto a gente tem liberdade para adorar a Deus no Brasil, para que nós pudéssemos usar mesmo essa liberdade para adorar a Deus, não só no culto, mas com as nossas vidas, né? No culto, mas com as nossas vidas também, e para trazer essa consciência. Tá bom, o que a gente tira de saldo, então, de toda essa conversa? Nós não temos perseguição, isso é fato. A gente pode ter um tipo de bullying ou algumas gracinhas que podem fazer com a gente, mas isso não é perseguição. Né? Talvez você aí no interior do Brasil, do Amazonas, algum lugar assim, pode falar, não, aqui é diferente, tudo bem. A gente não conhece a sua realidade, infelizmente, o Brasil é muito grande, a gente não conhece tudo. Mas aqui, nós, eu em São Bernardo, Marcelo em São Paulo, Cristiano em Curitiba, Juliano em Batatais. Eu tô no interior, cara. Só uma perseguição aí, né? A gente não enfrenta uma perseguição, a gente pode falar perseguição mesmo, tá? Às vezes uns olhares tortos, uma desconfiança, coisa assim. Então o que a gente pode tirar de lição disso? Em primeiro lugar, orar pelas pessoas que vivem perseguição, né? Porque eu acho que é uma dificuldade que nós temos de enxergar, de entender a realidade deles, mas sempre pensar nisso e orar de fato e de verdade, pensando com o coração nisso, não como um desencargo de consciência, mas como uma maneira de interceder pelos irmãos que passam por essas dificuldades. Sim. Não amolecer, né, cara? Não amolecer. Não amolecer por estar nessa situação, não amolecer na sua vida mesmo como cristão, né? Que Deus não precise mandar uma perseguição na sua vida, né? Para que você viva o evangelho genuíno e compartilhe a graça de Deus na sua vida. Outra coisa também é parar de perseguir. Era isso que eu ia falar. Orar e amar as pessoas que você perseguia antes. Por mais que você não admita que perseguia, né? Pense naquelas pessoas que você olhava com um olhar de desconfiança, um olhar de reprovação. Voltando para aquele assunto, não que você não deva reprovar atitudes, mas amar as pessoas como Cristo fez. Com a não se colocar na posição de inimigo, né? Mas se colocar na posição de igual, né? Isso aí. Vai e não peque mais. Juliano? Tô aqui. Eu tô aqui também. Cara, você esqueceu o seu bagulho de barbear aqui em casa, sabia? Eu sei. Presente? Pode ficar pra mim? Pode ficar pra você, claro. Valeu. Eu esqueci um cinto uma vez que eu fiquei no Paulinho, tão esquecido que nem ele achou. Não ficou aqui não, cara. Eu perdi tão perdido que nem ele achou. Se bem que eu tenho uns 3 cintos aqui que eu não sei se são meus, mas... Na hora que o Marcelo falou, você pode ficar pra mim? Você falou, pode, claro. Eu pensei que ele ia falar, ainda bem. Acabou. É que acabou o meu, cara. Acabou de acabar o meu. Eu vou economizar uma grana. Esse é muito bom. Deixa a pele geladinha. Da hora, valeu.